Em Jerusalém, um evento celestial inspirador ocorreu recentemente, deixando os crentes e os espectadores num estado de admiração e admiração. Uma luz deslumbrante, mais brilhante que 1000 sóis, apareceu no céu, captando a atenção no meio das tensões e protestos em curso. A cidade sagrada, conhecida pelo seu profundo significado histórico e pelas disputas contínuas sobre a sua propriedade, encontra-se agora no centro de um fenómeno misterioso que capturou a imaginação do mundo. Esta é uma bênção divina concedida à Terra Santa. Poderiam essas manifestações celestiais transmitir uma mensagem voltada para a situação tumultuada que se desenrolava abaixo? Antes de nos aprofundarmos neste evento extraordinário, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicar no botão de polegar para cima e tocar o sino para nunca perder as últimas atualizações de Jerusalém e de outros lugares. Voltemos o nosso coração para Jerusalém, a cidade de Deus. Como todos sabemos, a Terra não é estranha aos desafios, os conflitos, as ansiedades globais e a pressão constante pesam fortemente sobre o seu povo. No entanto, no meio de toda esta turbulência, algo verdadeiramente notável ocorreu. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, também amplamente considerada um dos lugares mais religiosos e historicamente significativos da Terra. É uma cidade que testemunhou inúmeros momentos de profundas mudanças, conflitos e transformações. Como aponta o historiador Eric H. Klein, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada 44 vezes. Apesar destas devastações repetidas, continua a ser uma cidade vibrante que tem um significado sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos, 3 religiões que juntas constituem uma parte significativa da população mundial. Para os cristãos em particular, Jerusalém é crucial, pois marca o local da última ceia, prisão, julgamento, crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus, eventos centrais para a sua fé e esperança na promessa do regresso de Cristo. O que é em Jerusalém que outras cidades simplesmente não possuem, tornando-a tão ferozmente contestada ao longo da história? Qual é o segredo que mantém a humanidade lutando por esta terra há mais de 3000 anos? E onde tudo começou? A resposta, em parte, está na geografia da cidade. Situado na encruzilhada de continentes e culturas, Israel sempre foi um caldeirão de diversas ideias, crenças e práticas espirituais. É onde o Oriente encontra o Ocidente, onde tradições antigas coexistem com ideologias modernas, criando um terreno fértil para experiências sobrenaturais. Depois, há o significado da própria Terra Santa. Israel é considerado o coração espiritual de 3 grandes religiões mundiais: judaísmo, cristianismo e islamismo. Durante milénios, peregrinos de todos os cantos do globo viajaram para os seus locais sagrados, em busca de consolo, iluminação e talvez um vislumbre do divino. Parece que o próprio solo desta terra está infundido com energia espiritual, atraindo crentes e buscadores para o seu abraço místico. Mas não é apenas a terra em si, é o povo de Israel que também carrega uma aura de resiliência. Moldados por séculos de triunfos e tribulações, a sua fé inabalável e a profunda ligação à sua herança criam uma atmosfera carregada de crença e expectativa. Neste cenário, o ordinário e o extraordinário muitas vezes se entrelaçam, dando origem a histórias que desafiam os limites da razão e da lógica. Portanto, quando rumores de avistamentos de Jesus e anjos em Jerusalém começam a se espalhar, é importante não descartá-los como mera fantasia. Numa terra onde o milagroso faz parte da vida cotidiana há muito tempo, é perfeitamente possível que acontecimentos extraordinários possam acontecer. Quem sabe? Talvez um dia você caminhe pelas antigas ruas de Jerusalém e testemunhe algo tão notável que o deixará sem fôlego, enchendo-o de admiração. Em Israel, o sobrenatural não é apenas uma história, é uma realidade viva que continua a cativar os corações e mentes dos crentes. Como ponto focal para tais ocorrências estranhas, Israel tem sido o berço de numerosos acontecimentos inspiradores. Mas é Jerusalém, em particular, que carrega uma atmosfera única, que parece atrair mais destes fenómenos extraordinários do que qualquer outro lugar. Ao longo dos tempos, a cidade foi tecida em profecias e histórias de intervenção divina. Acredita-se que a presença de Deus é sentida de forma mais poderosa aqui, especialmente em tempos de grande escuridão e turbulência. No centro desta proteção divina está o arcanjo Miguel, o guardião de Israel, uma figura venerada nas escrituras antigas e ainda honrada na fé contemporânea. Sempre que Israel enfrenta dificuldades, seja através de perseguições ou ameaças existenciais, os crentes estão convencidos de que a mão de Deus está a trabalhar, guiando, protegendo e fortalecendo o seu povo. Desde o antigo cativeiro babilônico até aos horrores do Holocausto, inúmeras tentativas de exterminar o povo judeu falharam, fortalecendo a crença na sua proteção divina. Apesar de séculos de dispersão e perseguição, Israel não só sobreviveu como prosperou, um testemunho tanto da fé duradoura do seu povo como da providência de Deus. Para muitos, a crença de que Israel está sob o cuidado especial do divino está incorporada na figura do arcanjo Miguel.
Relatos de testemunhas oculares de visões celestes que apareceram acima dos veículos blindados israelitas, visões que lembram uma multidão de anjos, levantaram o ânimo dos soldados de Israel e incutiram medo nos seus inimigos. Estas ocorrências milagrosas, interpretadas como um escudo divino, refletem a resiliência e a força do povo israelita no meio das complexidades da geopolítica do Médio Oriente. Nos tempos modernos, alguns indivíduos afirmam ter encontrado anjos. Quer estejam plenamente conscientes destes encontros ou não, a presença dos anjos na vida das pessoas permanece um mistério profundo. De acordo com a tradição cristã, Deus ordena aos seus anjos que nos guardem e protejam em todos os aspectos da vida, garantindo a nossa segurança e protegendo-nos do perigo. A estes seres leais, marcados por Deus, é confiado o papel vital de salvaguardar a humanidade. Você acredita na existência de um anjo da guarda pessoal cuidando de você? Ainda mais surpreendente é que todas as três religiões abraâmicas, cristianismo, islamismo e judaísmo, acreditam que as nações também estão sob a proteção de anjos da guarda. No caso de Israel, acredita-se que um dos anjos mais poderosos zela pela nação. As profecias bíblicas sugerem que Israel enfrentará grandes desafios, passando por um período de refinamento até reconhecer o seu verdadeiro Messias. Ao refletirmos sobre o aparecimento do arcanjo Miguel em Jerusalém, devemos ponderar sobre a mensagem ou tarefa significativa que Deus lhe concedeu durante estes tempos turbulentos. A natureza generalizada dos relatos em torno destes avistamentos divinos apenas aumenta a sensação de admiração e admiração. A manifestação do arcanjo Miguel em Jerusalém enviou ondas de choque por toda a comunidade global, despertando profunda expectativa e esperança. Este acontecimento milagroso tem o potencial não só de moldar o futuro de Jerusalém, mas também de ter implicações de longo alcance para o mundo inteiro. A presença do arcanjo Miguel em Jerusalém está repleta de significado espiritual para as três principais religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Cada uma dessas religiões reverencia o arcanjo como um poderoso ser celestial e protetor dos fiéis. Na tradição judaica, Miguel é visto como o guardião de Israel, personificando a proteção e orientação divina. Para os cristãos, o seu aparecimento é um sinal de intervenção divina contínua, oferecendo inspiração e esperança. No Islã, o arcanjo, conhecido como Gabriel, ocupa um lugar especial, considerado um dos 4 maiores anjos e um mensageiro da vontade de Deus. Como tal, o aparecimento do arcanjo Miguel em Jerusalém tem o potencial de unir estas diversas comunidades religiosas, promovendo um sentido de propósito partilhado e de ligação divina. Na crença cristã, Miguel é visto como um espírito guerreiro criado por Deus, servindo como um poderoso protetor e mensageiro do divino. Seu nome, quem é como Deus, reflete seu papel como um servo poderoso do Todo-Poderoso. O livro de Daniel nos apresenta Miguel como um dos principais príncipes, uma figura celestial encarregada de proteger o povo de Deus e de se envolver em batalhas espirituais. Numa visão, o profeta Daniel testemunha a intervenção de Miguel para ajudar Gabriel nos seus esforços para persuadir o rei persa a permitir o regresso do povo judeu a Israel. Mais tarde no mesmo livro, Michael é visto novamente em uma visão profética relacionada ao fim dos tempos, pronunciando seu papel fundamental na batalha final entre o bem e o mal. Ao longo dos tempos, histórias de intervenção divina atribuídas a Miguel, desde o êxodo dos israelitas até aos seus triunfos sobre a perseguição, servem como testemunho da sua presença e influência. Nos tempos modernos, a proteção milagrosa dos soldados israelitas durante guerras, como a Guerra dos 6 Dias de 1967, reforça ainda mais a crença no papel contínuo de Michael como guardião de Israel. Mas o significado de Michael vai além dos conflitos terrenos. Como sugerem as Escrituras, na batalha final, Miguel permanecerá como o defensor do povo de Deus, desempenhando um papel central na vitória final sobre o mal. Com o mundo à beira do caos, a presença inabalável de Miguel proporciona esperança e orientação aos crentes, assegurando-lhes que a proteção divina está próxima. Nas visões proféticas do fim dos tempos, acredita-se que Miguel tenha um papel vital. A Bíblia fala de um tempo em que ele será fundamental para derrotar as forças das trevas e inaugurar um período de realização espiritual. Ao refletirmos sobre os mistérios divinos que rodeiam a presença de Miguel, somos lembrados de que Jerusalém, a cidade santa, continuará a ser palco de revelações divinas que terão impacto não apenas na região, mas em todo o mundo. O quinto selo no Evangelho de Mateus revela um período de profunda angústia ou tribulação que se desenrolará após ocorrer uma profanação significativa. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, lança mais luz sobre esta profanação, referindo-se especificamente ao momento em que o anticristo se colocará corajosamente no templo de Deus, declarando-se como Deus e exigindo a adoração de todas as pessoas em todo o mundo. 2 Tessalonicenses 2:4. Este evento marca um momento crítico na profecia bíblica, particularmente em relação à reconstrução antecipada do terceiro templo. Em 2 Tessalonicenses 2:4-12, Paulo confirma que o terceiro templo será de fato reconstruído, mas, tragicamente, será contaminado pela adoração do anticristo. Isto se alinha com o plano abrangente do diabo para estabelecer o seu domínio na terra através do seu instrumento escolhido, o anticristo.
Contudo, a ascensão do anticristo ao poder não é arbitrária. É divinamente orquestrado e inteiramente dependente da vontade soberana de Deus. Atualmente, o Espírito Santo atua como um restringidor, limitando o pleno surgimento do poder do anticristo. Esta restrição divina será levantada no momento do arrebatamento, altura em que o anticristo será totalmente revelado e iniciará a sua agenda enganosa e de alteração do mundo. Carismático e autoritário, apresentar-se-á inicialmente como um líder benevolente com soluções plausíveis para crises globais. No entanto, depois de 3 anos e meio, a sua verdadeira natureza será exposta, inaugurando um período de caos e perseguição sem paralelo, a Grande Tribulação. Durante este período sombrio, o anticristo terá como alvo particular o povo judeu, provocando o aviso urgente de Jesus para que fujam para um local seguro. Isto levanta uma questão fundamental: quem ou o que está atualmente a restringir o desenrolar destes acontecimentos cataclísmicos? É minha convicção que o arcanjo Miguel, o príncipe de Israel, é quem está impedindo que estes acontecimentos tomem plenamente forma. A milagrosa preservação de Israel nos tempos modernos, face a inúmeras ameaças, fornece provas convincentes do papel protetor de Miguel. Vamos explorar 3 passagens bíblicas que sugerem que Miguel é de fato o repressor ao qual Paulo se refere. A primeira passagem é encontrada no livro de Daniel. Em Daniel 10, um anjo conta a Daniel que quando ele começou a orar pedindo entendimento, ele foi enviado em resposta. No entanto, ele foi atrasado por um príncipe demoníaco que governava o Império Persa, onde Daniel residia. O anjo só pôde completar a sua missão quando Miguel, um dos principais príncipes, interveio e o ajudou. O anjo explica: o príncipe do reino persa me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu estava detido ali com o rei da Pérsia. Daniel 10:13. O anjo então conta que Miguel é o único que pode resistir a essas formidáveis forças espirituais. Ninguém me apoia contra elas, exceto Miguel, seu príncipe. Daniel 10:21. Esta passagem não só identifica Miguel como um dos principais príncipes de Deus, mas também o liga diretamente à proteção de Israel. Além disso, Daniel 12:4 fornece outra pista convincente sobre o papel de Miguel como repressor. O anjo prediz que no futuro, num momento de angústia sem precedentes, Miguel se levantará para proteger Israel. Este período de turbulência será diferente de qualquer outro anterior, mas naquele momento, todos cujo nome for encontrado escrito no livro serão libertados. Isto é uma alusão ao fim dos tempos, onde o papel protetor de Michael será fundamental para salvaguardar Israel de forças esmagadoras. A palavra levantar-se no versículo 1 é traduzida do hebraico amad, que significa ficar parado ou cessar, implicando ainda que Miguel tem protegido ativamente Israel, mas essa proteção acabará por ser levantada, permitindo que a tribulação se desenrole. Se não fosse pela proteção de Michael, o moderno Estado de Israel provavelmente teria sido aniquilado durante as guerras desde 1948. É Michael quem restringe as forças que procuram destruir Israel, mas esta restrição será removida assim que Israel entrar num pacto com o anticristo. Ao considerarmos o significado espiritual destes acontecimentos, devemos também reconhecer as potenciais ramificações geopolíticas de tais ocorrências sobrenaturais extraordinárias, particularmente num lugar tão histórico e politicamente significativo como Israel. Como reagiriam os líderes mundiais aos acontecimentos milagrosos que ocorrem em Israel? O cenário geopolítico provavelmente mudaria profundamente. Imagine um líder global reconhecendo publicamente um evento milagroso ou uma intervenção divina na Terra Santa. Tal reconhecimento poderia impactar profundamente as relações internacionais, influenciando alianças, percepções e estratégias políticas. Por outro lado, se um líder rejeitasse ou ignorasse estes acontecimentos, isso poderia ser visto como uma afronta a Israel, potencialmente prejudicando os laços diplomáticos. Por outro lado, alguns países podem optar por ver estes fenómenos sobrenaturais de forma pragmática, descartando-os como distrações ou meros espetáculos que não afetam os seus objetivos geopolíticos mais amplos. Podem concentrar-se na manutenção da estabilidade na região ou na promoção dos seus próprios interesses, tratando o milagroso como ruído irrelevante no meio dos desafios globais em curso. Em última análise, a forma como as nações reagirão aos sinais sobrenaturais em Israel dependerá de uma variedade de fatores, desde as suas crenças individuais até às suas prioridades políticas e estratégicas. Contudo, uma coisa é certa: quando tais acontecimentos ocorrerem na Terra Santa, não passarão despercebidos. As consequências repercutirão no cenário global, remodelando o curso da história. Estes não são tempos normais e parece sensato preparar-se para acontecimentos extraordinários que poderão ocorrer em breve. Muitos estudiosos da Bíblia interpretam o atual cenário mundial como o cenário para a ascensão do Anticristo, uma figura que explorará o engano que já é galopante no nosso mundo. Jesus falou deste grande engano como um dos primeiros sinais do fim dos tempos. Se olharmos para a nossa realidade atual, podemos ver como o engano é generalizado na sociedade atual. Em países como os Estados Unidos, ambas as fações políticas acusam-se mutuamente de espalhar notícias falsas.
Com tantas vozes concorrentes e narrativas conflitantes, não é de admirar que as pessoas estejam em busca de um líder que possa fornecer clareza e verdade. O anticristo entrará neste vazio, oferecendo uma solução aparentemente perfeita para os problemas do mundo. Ele ganhará seguidores não através da verdade, mas através do engano, apresentando-se como o tão esperado Salvador. Conforme profetizado em Daniel 7, 23, 24, o anticristo acabará por ascender ao poder, liderando uma confederação de 10 nações e reivindicando o domínio sobre toda a terra. As palavras de Jesus em João 5:43 sobre o povo de Israel aceitar um falso Messias serão cumpridas, à medida que a nação de Israel entrar no acordo de paz com o anticristo. Ele será visto como seu Salvador, até que revele sua verdadeira identidade, declarando-se como Deus e tomando assento no templo reconstruído, 2 Tessalonicenses 2:4, Daniel 9:27. É também importante considerar a expectativa islâmica de uma figura messiânica, o Mahdi, que eles acreditam que trará justiça e paz ao mundo. Embora alguns possam especular que o anticristo possa ser um muçulmano, pessoalmente acredito que isso seja improvável. O povo judeu nunca aceitaria o anticristo como seu Messias se ele fosse muçulmano. Como Jesus advertiu, muitos virão alegando ser o Cristo, mas enganarão as massas. O anticristo será o enganador final, proclamando-se Deus e exigindo adoração. Ao lado do anticristo, haverá um líder religioso, conhecido como o falso profeta, que realizará sinais milagrosos para convencer o mundo a adorar o anticristo. Apocalipse 13, 11, 14 descreve esta segunda besta, que aparecerá como um cordeiro, mas falará como um dragão. Ele liderará o mundo na adoração da primeira besta, realizando sinais como fazer descer fogo do céu. Apesar destes sinais, os crentes devem permanecer vigilantes, aderindo aos ensinamentos das Escrituras em vez de serem influenciados por exibições milagrosas. Curiosamente, os avanços tecnológicos modernos, como o sistema de defesa aérea Iron Beam de Israel, que pode abater mísseis e drones, podem fazer parte do cumprimento da profecia bíblica. Estas inovações poderão desempenhar um papel no desenrolar dos acontecimentos dos últimos dias, particularmente no contexto das armas espaciais, tal como previsto na iniciativa Guerra nas Estrelas do presidente Ronald Reagan durante a década de 1980. Apesar do fascínio dos sinais sobrenaturais, Jesus nos advertiu para não sermos enganados. Ele nos disse que esses eventos são apenas sinais do que está por vir e que o fim não virá imediatamente. Mateus 24:9. Engano, falsos líderes e guerras são precursores do conflito final. Jesus falou de nações se levantando contra nações e da possibilidade de guerras envolvendo a confederação de 10 nações do anticristo. A profecia de Daniel sobre a ascensão do anticristo ecoa nestes acontecimentos, pois ele liderará uma confederação que imporá o seu domínio sobre o mundo. À medida que nos aproximamos do fim, a probabilidade de guerras e rumores de guerras aumenta. Um acontecimento significativo no horizonte é o ataque a Israel, profetizado em Ezequiel 38:39, onde uma coligação de nações, incluindo a Rússia, o Irão e a Turquia, invadirá Israel. Este ataque ainda não ocorreu, mas será um momento crucial no cumprimento da profecia bíblica. Notavelmente, esta invasão terá lugar após a reunificação do povo judeu na sua terra natal, um processo que tem vindo a desenrolar-se desde a criação de Israel em 1948, fornecendo provas claras de que estamos a viver nos últimos dias. O cenário está montado para que estes acontecimentos dramáticos se desenvolvam e os sinais estão à nossa volta. Ao testemunharmos o desenrolar da profecia bíblica, devemos permanecer vigilantes, preparados e ancorados na nossa fé. A volta de Cristo está se aproximando e o momento de vigiar e orar é agora. Vamos agora nos concentrar na quebra do terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente gritar: venha. Virei meu olhar e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Então, ouvi uma voz que parecia emanar do meio dos 4 seres viventes, proclamando: 1 litro de trigo por um dia de salário, e 3 litros de cevada por um dia de salário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. Esta visão aponta para uma consequência devastadora das guerras e conflitos que irrompem no início do período de 7 anos, a 70ª semana de Daniel. Estas guerras marcam o início de uma fome profunda que varre a terra. Como se desenrolará esta fome? A escassez de alimentos poderá resultar dos efeitos catastróficos da precipitação nuclear, que envenena o solo e destrói vastas extensões de colheitas, mergulhando o mundo na devastação agrícola. Alternativamente, poderia resultar do controlo cada vez maior das potências globais sobre os recursos alimentares. Num tal cenário, os preços dos alimentos poderiam ser manipulados por entidades poderosas para exercerem controle sobre as nações, especialmente aquelas que dependem do sistema de abastecimento alimentar do anticristo. Existe também a possibilidade de a fome ser usada como uma ferramenta para pressionar as pessoas a aceitarem a marca da besta, uma manipulação direta dos recursos alimentares para forçar a obediência. À medida que refletimos sobre as intrincadas e profundas profecias relativas ao anticristo e ao fim dos tempos, torna-se cada vez mais evidente que o engano e a falsa liderança irão dominar, desencaminhando muitos.
Neste contexto, somos particularmente lembrados da possibilidade de que Israel, no meio da sua turbulência e ansiando pela paz, possa abraçar o anticristo como um falso salvador. Isto poderá ocorrer, especialmente se ele mediar um acordo de paz que permita a reconstrução do templo, uma noção que suscita uma reflexão profunda sobre a natureza da crença, do discernimento e da fragilidade da compreensão humana nestes tempos. À luz das mudanças geopolíticas e dos avanços tecnológicos que parecem alinhar-se com as narrativas encontradas nas Escrituras, a urgência de permanecermos alicerçados na nossa fé não pode ser exagerada. À medida que estes acontecimentos se desenrolam à nossa volta, devemos estar vigilantes, firmemente ancorados na Palavra de Deus e ter discernimento face às muitas distrações e enganos do mundo. Num mundo repleto de confusão, engano e incerteza, devemos buscar a sabedoria do Senhor para distinguir claramente entre a verdade e a falsidade, entre a luz e as trevas. Que Ele nos conceda a força para permanecermos firmes na nossa devoção a Ele, indiferentes às promessas sedutoras dos falsos profetas ou à onda avassaladora de sinais enganosos. Ao testemunharmos estes sinais dos tempos, que a nossa fé se fortaleça e que possamos encontrar a coragem para permanecer firmes no meio da turbulência que ameaça varrer o mundo. Não nos deixemos influenciar pelos esquemas do inimigo, mas, em vez disso, permaneçamos enraizados na nossa devoção inabalável ao Senhor. Que Ele nos conceda uma visão clara e uma fé resoluta à medida que navegamos pelas complexidades desta era. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Se você achou isso esclarecedor, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e tocar o sino para receber notificações sobre o nosso conteúdo mais recente. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião, então compartilhe seus comentários e sugestões abaixo. E lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos, seu apoio significa muito para nós. Esperamos vê-lo novamente em breve em nosso próximo vídeo. Tenha um dia abençoado.